Alô, galerinha, sou o professor Guedes do QPM, Química para Medicina, e estou aqui comentando e corrigindo com vocês a prova discursiva da UERJ 2024. É isso mesmo, já estamos aqui na terceira questão, já vai aparecer na sua telinha e ó, aqui a prova começa a ficar um pouquinho mais complicada. Dá para ver que é uma questão de termoquímica. Ah, se você está aí no canal, não é só correção não, tá? É correção e comentário, então tem toda uma explicação aqui da questão, não vou dar gabarito apenas não, tá? Para contribuir com a captação do CO2 atmosférico, uma unidade industrial chilena anunciou a produção de gasolina sintética. Como principal componente da gasolina, o isoctano, C8H18, o processo industrial empregado se baseou na reação química representada pela seguinte equação não balanceada. Eu sempre falo isso com os meus discípulos. Toda vez que a UERJ, vestibulares em geral, apresentar uma equação que não estiver balanceada, ele vai avisar. Está avisado aí que não está balanceado. Observe na tabela as entalpias padrão de formação das substâncias que participam dessa reação. Ó, V entalpia padrão do CO2, menos 394 kJ por mol. Do hidrogênio, 0. Olha, a UERJ não precisava ter colocado isso aqui. Ela deu mole para vocês, tá? Porque a entalpia padrão de formação de qualquer substância simples, que é o caso do hidrogênio, substância de um elemento químico só, é sempre igual a 0. Olha a UERJ dando mole aí para vocês. A do isoctano é menos 209, a da água é menos 286. Atenção, sempre sublinhando o verbo de comando. Após balancear a equação, determine a razão entre o número de mols de CO2 e hidrogênio. A UERJ adora pedir razão. Razão é uma divisão, tá? E, segundo comando, calcule ainda a variação da entalpia da reação em quilojoules, tá? Dois comandos de cálculo, muito simples, mas se você não souber balancear essa equação, babou. E como é que a gente balanceia uma equação simples como essa? Pelo método das tentativas, que tem um macetezinho aqui muito legal, que é o macete do macho. Para quem nunca balanceou reação, sempre tente por esse método, que é muito mais rápido. Metais a metais, carbono, hidrogênio, oxigênio. Siga a ordem do macho. Tá? Essa reação química só tem carbono, hidrogênio e oxigênio. Não precisa nem pegar metal e ametal. Lembrando que o carbono é um metal, mas nessa ordem do macho, carbono, hidrogênio e oxigênio, siga essa ordem e você vai ver que nem sempre vai dar certo. Por isso que chama tentativa. Você vai tentando nessa ordem, tá? Eu, se fosse você, colocava a reação balanceada lá no seu caderno de respostas, lá naquele retângulozinho chamado desenvolvimento e resposta. Até porque, para você calcular tanto a razão quanto a variação de entalpia da reação, a reação tem que estar balanceada. Então, isso é seu desenvolvimento. Balancear, gente, é colocar númerozinhos na frente, os famosos coeficientes estequiométricos. Você não vai mudar a fórmula das substâncias. Olhando lá para a ordem do macho, vamos começar com o carbono. Quantos carbonos eu tenho antes da seta? Ou seja, quantos carbonos eu tenho como reagente? Vamos olhar aqui, ó. Antes da seta significa átomos de carbono, reagente. Um só. Depois eu tenho 8. Então tem um sério problema matemático aqui. Como é que um carbono se transforma em 8? É disso que se trata o balanceamento. Não pode um átomo de carbono virar 8. Né? Então você coloca 8 na frente do CO2 e aí é como se fosse 8 mols. Está aí, ó. É o número de mols. O pessoal está pedindo aqui, ó, que a UERJ está pedindo depois para você calcular a razão. É o número de mols. 8 mols de CO2, balanceia o carbono. Vamos lá para o nosso checklist. Ó, carbono, check. Agora eu vou balancear o hidrogênio. Foi assim que eu aprendi no meu colégio, no meu cursinho. Vamos lá. Eu tenho 2 hidrogênios antes da seta e eu tenho 18 depois da seta. Como é que pode 2 átomos de hidrogênio se transformarem em 18 como produto? Não dá, né? Eu coloco um 9 aqui. Por que 9? Ó, porque 9 vezes 2, 18. Já já esse 9 vai sumir daqui. Você vai entender por quê. Mas eu tenho um check no hidrogênio. Agora, cuidado. Tem muita gente que acha que o oxigênio já sai balanceado. Nem sempre. Nesse caso, o oxigênio não está balanceado. Olha como é que a ordem muda tudo. Eu tenho 8 mols de CO2. Como cada mol de CO2 tem 2 átomos, né? Cada molécula tem 2 átomos de oxigênio, 2 vezes 8, 16. Eu tenho 16 átomos de oxigênio como reagente antes da seta. Tem que ter 16 depois. Aí você manda um 16 aqui na frente da água.
Quando você manda esse 16 na frente da água, você percebe que você balanceou o oxigênio, vamos voltar lá para a nossa canetinha azul, você balanceou o oxigênio, mas você desbalanceou o carbono. E isso é normal, gente, não tem problema nenhum. Não quer dizer que o método das tentativas deu errado. Não. Só quer dizer que você tem que continuar tentando. Então vamos lá. Como é que você sabe, mestre, que o hidrogênio desbalanceou? Porque agora você colocou 16 na frente da água e 16 vezes 2, só aqui já dá 32. Então presta atenção que tem muito mais hidrogênio depois da seta do que antes. Comigo, 18 no isoctano. 16 que eu acabei de colocar, vezes 2, 32 na água. 32 mais 18 são 50 átomos de hidrogênio. Enquanto você tem apenas 18 antes da seta. Não tem problema nenhum você apagar o 9 que você tinha colocado antes e colocar 25. Mas por que 25, mestre? 25 vezes 2, acompanha a matemática, 50. Cheque no hidrogênio, pronto. A reação está balanceada com 8, 25, 1, quando não tem coeficiente nenhum, não é zero, é o número 1, 1 de isoctano e 16 de água. De novo, para quem não pegou, 8, 25, 1 de isoctano e 16 mols de água. Vamos calcular a razão? Aqui embaixo. Vamos passar para a canetinha vermelha. Eu, se fosse você, deixava tudo isso no caderno de resposta. Menos aquele macho que está escrito ali em cima, que seria um macete. Macete você não coloca como resposta, né, gente? Então vamos calcular a razão. A razão, cuidado para não confundir entre o número de mols de CO2 e o número de mols de hidrogênio. Bom, o número de mols do CO2 foi 8. O número de mols de hidrogênio foi 25. Pronto. Essa é a razão. 8, 25 avos. Ah, mas não dá para melhorar isso aí? Não. Razão você deixa na forma de fração e essa fração aí já está irredutível. CO2, 8, hidrogênio, 25, 8, 25 avos. Tá? Agora, a segunda parte, que na minha opinião o R deu um certo mole, você vai entender por quê, pediu para calcular a variação de entalpia dessa reação. Depois eu explico porque o R deu um certo mole. Esse é um dos cálculos mais clássicos de ΔH, variação de entalpia da reação, que é o seguinte: variação é sempre final menos inicial, não é só na química não. Lembra na física? ΔS, S final menos S inicial, posição final menos inicial. ΔT, tempo final menos tempo inicial. ΔH, H final menos H inicial. Se eu estou falando de uma reação química, o H final é a entalpia dos produtos. Então você vai usar exatamente a entalpia padrão de formação dos produtos, todos eles, menos a entalpia padrão de formação dos reagentes. Esse zerinho que eu coloquei em cima chama-se padrão. E esse F é só para lembrar que é entalpia de formação. Existem outros tipos de entalpia. Esse menos aqui, vou até colocar um tiro nele, é menos no conceito, né, gente? Delta é variação. Variação é sempre final menos inicial, não é mais. Então vamos tomar cuidado para não confundir esse menos com os outros sinais de menos que vão aparecer. Olha, eu, se fosse você, começaria com esse conceito aqui. E depois faria o cálculo embaixo. Tá bom? Então vamos lá. Entalpia dos produtos. Bom, o primeiro produto que aparece ali é o isoctano, cuja entalpia é menos 209. Então já vou colocar aqui, ó, menos 209. Tá vendo? Esse menos é o valor da entalpia desse produto. O outro produto que aparece é a água, só que presta atenção como é que o balanceamento é importante. E aqui está o mole da UERJ. A gente balanceou desse jeito. Mas se eu tivesse balanceado essa reação toda multiplicada por 2, sei lá, por 3, por 1000, eu podia balancear com 8.000, 25.000, 1.000 e 16.000. O ΔH iria dar diferente. Ou seja, a UERJ vai abrir o gabarito para quem botou ΔHs múltiplos desse que eu vou encontrar aqui no final. Então, na minha opinião, a UERJ podia pedir em kJ por mol do isoctano, já que ele é o ator principal, olha lá, ele é o ator principal dessa reação, né? Mas pediu apenas em kJ, esse é o detalhe que a UERJ não prestou atenção. Então vamos lá, também acho que poucos alunos vão fazer isso. Menos 209, entalpia
padrão de formação de um produto, mas estou somando do outro produto 16 vezes, ainda bem que eu botei colorido para você poder entender. Esse 16 é porque são 16 mols de água. Então são 16, olha, é por mol. Se são 16 mols de água, vai ser 16 vezes a entalpia da água, que é menos 286. Conta chata, né? Conta chata. E esse menos que está aparecendo agora é o menos do conceito, lá da fórmula. Produto menos reagente. Como o hidrogênio tem entalpia zero, gente, não precisa multiplicar 25 por zero. 25 vezes zero é zero. Esquece o hidrogênio. Você vai entrar com 8 vezes, olha o balanceamento, a entalpia do CO2. Então, menos 8 vezes a entalpia padrão do CO2, que é menos 394. 8 vezes a entalpia, peraí que a canetinha deu um bugzinho aqui, 8 vezes a entalpia padrão do CO2, que é menos 394. E agora vem a parte chatinha dessa questão, que é fazer essa conta, tá? Aí você faz essa conta num rascunho aí qualquer da prova, tá? Mas deixa indicado aqui algumas coisas dessa... Opa, sorry. Deixa indicado aí essa continha para você poder mostrar que você chegou realmente ao resultado. Então, não precisa indicar muita coisa não, né? Fazer uma pequena conta aqui, ó. Vou deixar o 209. Aqui, ó, 16 vezes 286 dá menos 4576. Isso é uma conta que se faz no rascunho. E muito importante aqui o final, hein? Menos da fórmula vezes menos do valor dá mais. Muita gente erra esse menos vezes menos dá mais. 8 vezes 394 vai dar 3.152, só que positivo. E aí, na hora que você soma positivos com negativos, esse saldo aqui deu negativo de 1.633. Não esqueça de botar a unidade, quilojoule. Não coloca quilojoule por mol, tá? Porque pediu apenas em quilojoule. Ah, não é por mol? É por mol de isoctano. Repara que o balanceamento, olha essa discussão importante. O balanceamento, isso aqui é muito comum na termoquímica, do isoctano está para 1, tá? Mas se você botar por mol de água, está errado, não é por mol de água, é para 16 mol de água, olha o laser passando. É para 25 de hidrogênio, é para 8 de CO2, então por mol de quem? Então você não coloca por mol. Por isso, talvez, que a UERJ tenha pedido, né, em quilojoule apenas. Não pediu em quilojoule por mol. E aí, de novo, a crítica que eu faço a essa questão é que se o aluno botar o dobro desse valor com outro balanceamento, né, o balanceamento dobrado, 16, 50, 2 e 32, sei lá, porque o cara resolveu balancear, também está certo. Tá bom? Fechamos aí a terceira questão.